Será que a Bíblia realmente apoia a escravidão? Prepare-se para a verdade que pode te chocar. Muitos críticos dizem que a Bíblia é conivente com a escravidão. Mas o que será que o texto sagrado realmente nos ensina? Quando olhamos para as Escrituras com atenção, percebemos algo muito diferente, pois Deus nunca legitimou a exploração desumana, mas sempre apontou para dignidade, restauração e liberdade. Hoje, vamos aprofundar esse tema polêmico e entender o que a palavra de Deus realmente nos ensina sobre esse assunto. A escravidão era uma realidade universal no Oriente Médio, no Egito, na Grécia e em Roma. Em muitas culturas, o escravo era considerado propriedade sem direitos. A Bíblia não institui a escravidão, mas regula uma prática já existente, trazendo limites e proteção, algo revolucionário para o tempo. No Antigo Testamento, especialmente em Êxodo capítulo 21, é apresentada as leis civis dadas por Deus a Israel após os 10 mandamentos. Ele trata principalmente de leis sobre servos hebreus, onde o serviço durava 6 anos, e no 7º o servo deveria ser libertado. Se quisesse permanecer, poderia se tornar servo voluntário. Versículos 1 ao 11. Leis sobre violência e homicídio, onde estabelecem distinção entre homicídio culposo, quando não há a intenção, e doloso, que é com a intenção, incluindo a pena de morte para assassinatos intencionais. Versículos 12 ao 17. Leis sobre agressões e acidentes, onde punições proporcionais a quem ferisse outra pessoa, incluindo o princípio da reparação, do famoso ditado olho por olho, dente por dente. Isso para garantir a justiça e o equilíbrio. Versículos 18 ao 32. Leis sobre propriedade e responsabilidade, onde tratam de casos como bois que matam pessoas ou causam danos, definindo reparações que o dono deveria pagar. Versículos 28 ao 36. Mas voltando a falar das leis sobre servos hebreus, precisamos entender que a escravidão em Israel era totalmente diferente da escravidão moderna, pois era baseada em dívidas econômicas e servidão temporária, onde muitas vezes servia como solução para se levantar financeiramente e, após um período determinado, o servo tinha o direito de ser libertado. E se amasse a família que servia e escolhesse ficar, poderia se tornar servo voluntário. Ou seja, havia limites claros para evitar abusos. Era uma forma de restaurar a dignidade, não de roubar liberdade. O sequestro de pessoas para escravizá-las era condenado com pena de morte, conforme Êxodo capítulo 21, versículo 16. E quem raptar um homem e o vender ou for achado na sua mão, certamente será morto. Vejamos em Gênesis capítulo 1, versículo 27, o que a palavra de Deus nos diz. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Poderia Deus criar o ser humano à sua imagem e à sua semelhança para serem escravos? De forma alguma, pois Deus valorizou a dignidade humana, onde todos são a imagem do próprio Criador. Vejamos também em Gênesis capítulo 20, versículo 2, onde Deus diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Este versículo é a introdução aos 10 mandamentos. Antes de passar as leis, Deus lembra ao seu povo quem Ele é e o que fez por eles. Deus não é um tirano que impõe regras arbitrárias, mas é o Redentor que libertou a Israel da escravidão do Egito. Da obediência aos seus mandamentos é que nasce a relação de amor e da libertação que Deus já realizou. Porque primeiro Deus liberta, para depois ensinar a como viver em liberdade. E o que diz o Novo Testamento? Há apoio para a escravidão? Escravos não tinham direitos civis, mas muitos eram educados, médicos, professores e administradores. A realidade era dura na época do Império Romano. Jesus não fez campanha política contra a escravidão,
mas ensinou princípios de amor, dignidade e serviço que minaram as bases da escravidão, como em Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Já o apóstolo Paulo escreve a Filemão sobre Onésimo, um escravo fugitivo. Paulo não ordena diretamente que Filemão o liberte, mas apresenta uma revolução espiritual, descrita na carta a Filemão capítulo 1, versículo 16. Não já como servo antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Aqui está a semente que destrói a base da escravidão. O Evangelho derruba muros, iguala homens e mulheres, ricos e pobres, senhores e servos, todos em Cristo. A Bíblia não dá legitimidade à escravidão moderna e racista. Ela aponta para a liberdade espiritual e dignidade humana. Pois a escravidão moderna foi cruel, racista, baseada em tráfico forçado e desumanização. A Bíblia nunca aprovou esse tipo de prática. Ao contrário, as Escrituras apontam para a liberdade espiritual e para a restauração da dignidade humana em Cristo. Por isso, ao longo da história, foram os cristãos que, movidos pelo Evangelho, lideraram movimentos abolicionistas no mundo. O cristianismo minou as bases ideológicas da escravidão e plantou a visão da liberdade. Talvez hoje em dia as pessoas não vivam em correntes de ferro, mas podem estar aprisionadas nos vícios, nos traumas, nos pecados ou nas dores emocionais. A mensagem da Bíblia é clara para os nossos dias. Deus se importa com os oprimidos. O Evangelho continua sendo a maior força libertadora da história. E assim como Onésimo encontrou um novo destino em Cristo, você também pode encontrar liberdade e dignidade hoje. O Evangelho é o nosso melhor exemplo anti-escravagista em nossa atualidade. Só precisamos interpretar com contexto e não com filtro ideológico. Portanto, não deixe que ideologias ou críticas superficiais distorçam a mensagem da Bíblia. Ela não legitima correntes, mas anuncia liberdade. A igreja moderna deve lutar contra todas as formas de opressão, exploração e injustiça. Jesus quer quebrar as correntes que prendem a nossa alma. João, capítulo 8, versículo 36, nos diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia não cria e nem apoia a escravidão. Ela regulamentou uma prática existente no mundo antigo, mas sempre apontando para os princípios de liberdade, dignidade e justiça. Em Cristo, toda forma de escravidão é superada, pois somos chamados a viver como irmãos, livres para amar e servir uns aos outros. O que você achava sobre isso? Deixe a sua opinião sincera nos comentários. E se esse vídeo abriu o seu entendimento, curta o nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal Conectados por Cristo e ative as notificações. Compartilhe com seus familiares e amigos e nos ajude a semear a palavra de Deus. Obrigado por sua atenção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai, a doce comunhão com o Espírito Santo, sejam com todos. Amém.